Meus queridos irmãos no sacerdócio, gratidão pela presença. Meus queridos irmãos e irmãs no sacramento do batismo. Começo dizendo que amanhã nós vamos celebrar o dia do leigo e da leiga, do povo santo de Deus. Então me dirijo especialmente agora aos benfeitores dessa obra. São tantos irmãos e irmãs que colaboram conosco para que essa obra possa cumprir o seu papel de restaurar, reintegrar as pessoas. Então, já parabéns aos leigos e leigas que colaboram conosco na obra da evangelização, com as orações, com a dedicação, com o tempo e também com a oferta material para que a nossa missão evangelizadora possa acontecer. Então, no último domingo do tempo comum, a igreja aqui no Brasil celebra o dia do leigo e da leiga. Gratidão por tudo que vocês são e fazem. No batismo somos todos irmãos. E cada um a seu modo é chamado a dar um sim generoso a Deus. Por isso também amanhã vamos encerrar o ano vocacional, que teve como tema vocação, graça e missão. E o lema, corações ardentes, pés a caminho. Estou dizendo isso porque cada um tem que encontrar o seu papel, a sua vocação, na igreja, na sociedade, no mundo. Cada um é chamado a ser sal e luz no mundo, a ser testemunha do amor de Jesus. Também estão aqui conosco algumas religiosas consagradas que também testemunham Jesus a partir da sua vocação. Então agradecemos a Deus os frutos desse ano vocacional para dizer que essa obra é um chamado de Deus. Iniciou com o Frei Hans, certamente ele ouviu um chamado e deu um sim ao chamado. E aqui estamos, já são 40 anos de Fazenda da Esperança e 14 anos aqui em Macaé. Então vejam, na origem de tudo está um chamado de Deus. E na origem de tudo está uma resposta generosa a um chamado. E a gente vê a vocação do Frei Hans nessa obra. E do Nelson também. Eu tive a oportunidade de, em 1990, ficar um mês na Fazenda da Esperança como seminarista postulante, fazendo estágio lá, convivendo com as pessoas que lá estavam, né, que foram acolhidas. Então é uma obra de fé. E recentemente, faz 2 semanas, estive com o Frei Hans e o Nelson, lá em Belo Horizonte, na inauguração do Centro de Integração Pessoal, ADI, né, que também colabora muito aqui no processo, né, de libertação, de restauração das pessoas que aqui são acolhidas. Então a gente vê a vocação do Frei Hans, por isso menciono o ano vocacional, né? E ele foi fiel, e ele tem amor por essa obra, e agradeço aqui publicamente a vocação do Frei Hans e essa dedicação dele, juntamente com toda a equipe. Aqui está o Padre Luiz representando a diretoria geral, né, da Fazenda da Esperança. Bom, queridos irmãos e irmãs, eu queria recordar o salmo de ontem que diz assim: em vossa mão se encontra a força e o poder, em vossa mão tudo se afirma e tudo cresce, para dizer, essa obra é de Deus, é de Deus. Nas mãos de Deus tudo se afirma e tudo cresce. Esse salmo de ontem é tão profundo, eu quis recordar hoje, porque a Fazenda da Esperança é isso. Ela foi se afirmando, foi crescendo, e hoje está presente no mundo todo. Depois, vejam a primeira leitura de hoje, né? Mas antes, se a obra é de Deus, nós estamos aqui em Macaé. Macaé é chamada capital do petróleo, capital nacional do petróleo. Mas estamos aqui entre as montanhas. Aqui tem muito petróleo, gás natural,
E quando a gente fala em petróleo, a gente pensa em poço, né? E eu fiquei pensando, aqui em Macaé nós temos um poço que jorra o quê? Água viva. Cada fazenda da esperança é um poço onde jorra água viva, que é o próprio Jesus, e onde as pessoas podem se encontrar com Jesus à beira do poço. Então, é interessante fazer esse paralelo, né? Vim pensando aqui na estrada, na madrugada, na viagem, né? Aqui nós temos um poço muito profundo, que tem água viva, sim ou não? Sim. E nesse poço tem água viva que é Jesus, e Jesus está à beira do poço aguardando a cada um de nós, para nos libertar, para dar sentido profundo à nossa vida. Mas, na primeira leitura de hoje, nós temos esse rei Antíoco, um rei autoritário, um tirano, que além de saquear o povo judeu, além de profanar o templo, fazia de tudo para que o povo perdesse a sua identidade religiosa. E esse rei tirano vê o seu mundo desabar. Não há poder marcado pela tirania que possa permanecer de pé. O único poder que permanece é o poder de Deus, porque é um poder que é amor, que é serviço, que é doação. Se o poder não for amor, não for doação, ele acaba, tudo passa. E é interessante que ele, vendo as derrotas sofridas, né, ele toma consciência, até o texto diz, ouvindo as notícias, o rei ficou espantado e muito agitado. Caiu de cama e adoeceu de tristeza, pois as coisas não tinham acontecido segundo o que ele esperava. Ele esperava mais poder, ele queria mais riqueza, queria dominar outros povos, a ganância, a tirania, o poder. As coisas não saíram como ele esperava, muitas derrotas. Agora aqui, essa fazenda sim, que é uma obra de Deus, saiu como Deus esperava. Essa é a questão, as coisas têm que sair como Deus espera, não como nós queremos. Não como nós queremos. Então, o rei adoeceu, porque era tão apegado ao poder. Quando ele viu o seu reinado desmoronar, começou a ter insônia, angústia, melancolia, tristeza. Vejam, o apego, a ganância, o que produz? A raiz aqui da depressão, da angústia, né? Interessante esse texto do Antigo Testamento, não tínhamos nem a psicologia ainda. E ele consegue identificar por que ele estava sofrendo tanto. Lembro-me agora das iniquidades que pratiquei em Jerusalém, apoderei-me de todos os objetos de prata e ouro, mandei exterminar sem motivo os habitantes de Judá. Reconheço que é por causa disso que estas desgraças me atingiram, e que com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira. E ele morreu. É interessante que ele conseguiu detectar a causa da dor, da insônia, do sofrimento, mas o texto não mostra ele pedindo perdão. Que pena, né? Então, além de identificar a causa, que já é um bom passo, né? Já foi alguma coisa, mas falta a reconciliação, falta a restauração, falta a reparação do dano cometido. Ele poderia ter a humildade de pedir perdão e reparar todo o mal praticado. Então, atenção, a primeira leitura nos ensina a identificar a causa dos males, e não só identificar a causa, ter a humildade de pedir perdão e de reparar
o dano cometido. Aí a gente se liberta. Aí vem a cura. E por fim, ele morreu numa terra estrangeira. Nós somos todos peregrinos. A nossa casa é a casa do Pai. Um dia também vamos morrer. E o tema da segunda leitura, do Evangelho, desculpem, é o tema da ressurreição, que é o centro da nossa fé, o Cristo ressuscitado. Então, nós também estamos peregrinos aqui. Um dia vamos deixar essa casa, mas vamos para a casa do Pai. Porque o nosso Deus é o Deus da vida, não é o Deus da morte. Antíoco era a expressão de morte, de violência. Jesus é a expressão de vida, de amor, salvação. Se Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Se Ele é o Deus dos vivos, onde Ele está, estaremos nós. Então, que possamos nos preparar bem para esse encontro definitivo com o Senhor, que possamos renovar a nossa fé na ressurreição, na vida eterna, e também que possamos procurar sempre identificar as causas dos males, as causas profundas, não ficar na superfície das coisas. A gente tem que procurar as causas, não só para os males pessoais, os males que atingem a nossa sociedade. Vejam o preconceito, a injustiça, a guerra, a violência, as desigualdades que matam. Nós precisamos ter coragem de identificar quais são as causas e qual é o remédio que temos para combater esses efeitos, para que todos tenham vida com qualidade e dignidade. Esse é o objetivo dessa casa. Que alegria estar com vocês, gratidão pela acolhida, e vamos em frente no olhar da fé. E no dia de ação de graças que celebramos, agradecemos hoje com Maria cantando: o Senhor fez em nós maravilhas e santo é o seu nome. O Senhor fez nessa obra, Fazenda da Esperança, maravilhas, e santo é o seu nome. E vai continuar fazendo coisas maiores. Para isso precisamos de todos. Gratidão, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 operadora 11 42 00 80 80.